Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, estamos aí com mais um Noite do Dharma. Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta da Marília. Ela perguntou se a gente poderia falar um pouco mais sobre o processo de archana, o processo de adorar, né, a deidade, adorar a forma de Krishna. Então, vamos nessa, né? Temos muita coisa para falar desse processo, que é um dos processos assim mais importantes dentro de Bhakti, dentro da devoção por Krishna. A gente já fez uma live que era qual é o Dharma, né, dos rituais sagrados, e lá a gente falou também um pouco sobre adoração à deidade, não foi assim o foco da live, mas a gente falou lá, e eu acho que é um complemento interessante para o que a gente vai falar hoje, né? Então, vamos nessa. É, Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar mais misericordioso de Krishna, ele ensina que existem 60. Só que ele fala que dentro dessas 64 técnicas, dentro desses 64 partes do processo de Bhakti Yoga, tem 5 que são principais, né? Tem 5 processos que são chamados de Panchanga. Pancha significa 5 e Anga significa membros, ou seja, os 5 membros de Bhakti, os importantes do processo de devoção a Deus, e eles são os seguintes: cantar o nome de Deus, meditar no nome de Deus, né? Harinama, estudar o Srimad Bhagavatam, que é a escritura que vai descrever, né, a essência das atividades de Krishna, os principais avatares de Krishna. Então, ouvir, estudar o Srimad Bhagavatam, associação com os devotos, ou seja, sadhu sangha, se associar com outras pessoas que também estão tentando cultivar a devoção por Deus, mathura vata sagrado, e por fim, Srimurti Seva, né, se devotar e servir a deidade de Krishna. Então ele vai falar que esses 5 processos são assim, os processos centrais de Bhakti Yoga, e a gente entende, né, assim, o processo da adoração à deidade dentro desse contexto. A gente entende ele em relação com os demais, né? Porque qual é o objetivo de se adorar a deidade de Krishna? A gente entende, né, que existem 4 formas principais da gente entender Krishna e se apegar a ele, né? Porque a ideia de ter uma relação com Deus só é possível se a gente conhecer ele, se a gente estiver desenvolvendo apego, atração por ele, senão não tem como se relacionar, né? A gente não se relaciona com um conceito, a gente não se relaciona com uma energia, com uma abstração. Então Deus não pode ser só um conceito espiritual, ele tem que ser alguém presente na nossa vida, né? Então essa relação ela tem que ser algo prático. Então para ela ser algo prático, você tem que conhecer Deus, tem que conhecer a pessoa com quem está se relacionando, e isso é possível através do conhecimento a partir de 4 aspectos de Deus, que a tradição védica vai falar pra gente. A gente tem que conhecer o nome de Deus, e isso é normal, conseguimos entender isso, que quando a gente é apresentado a alguém, a primeira coisa que a gente faz é perguntar o nome daquela pessoa. Então, assim, o nome da pessoa é como se fosse assim, uma chave, né, para a gente poder acessar as nossas memórias de quem aquela pessoa é, para a gente se referenciar a ela. Então, os Vedas também vão falar que a porta de entrada num relacionamento com Deus é o nome de Deus. O nome de Deus, ele é absoluto, como o próprio Deus é. Então não tem diferença entre Deus, os seus santos nomes. E cada nome de Deus, na verdade, vai assim, dentro daquele nome existe uma descrição, né? Assim, cada nome de Deus é relacionado com um aspecto essencial dele. Então, quando a gente medita no nome de Deus, na verdade, a gente está lembrando de algum aspecto que ele possui, né? E isso vai permitir com que a gente vá criando esse vínculo afetivo com ele. E aí, na mesma forma que a gente acessa o conhecimento a respeito de Deus meditando no nome dele, entoando esse nome e refletindo sobre o significado dele, o passo seguinte é conhecer a forma de Deus. Então, isso é um conceito muito importante dentro da teologia védica, de que Deus tem uma forma. Na verdade, Deus não só tem uma forma, como ele tem uma forma totalmente espiritual. Normalmente a gente vai ver algumas pessoas se questionando, poxa, será que Deus ele tem forma mesmo? Porque forma é algo que nos limita, né? Como que assim, Deus vai ter forma se ele é onipresente, se ele é onipotente? Nós temos um corpo, nós temos uma forma, e aí o que acontece é que esse nosso corpo está presente em um local, mas isso não significa que ele esteve sempre presente ali, né?
E quando o nosso corpo está presente em um local, ele não está presente em outros locais. Então a diferença do corpo de Deus para o nosso corpo é que o corpo de Deus ele é infinito, ele é atemporal, ele é onipresente. O corpo de Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Vedas vão falar que, na verdade, se Deus não tivesse um corpo, se Deus não tivesse uma forma, ele ia ser limitado. Nós teríamos algo que Deus mesmo não possui. Então, como que ele ia ser a verdade absoluta, né? Como que ele ia ser a fonte de tudo? Se tem uma coisa que ele não tem, né? Que é forma. Então, Deus ele tem uma forma. Só que os Vedas vão falar que essa forma é diferente daquelas formas que nós conhecemos. Ela não tem nenhuma das limitações das formas materiais, né? E aí, um outro argumento que a gente pode dar é pensar assim, poxa, mas Deus vai ter que tipo de forma, né? Tem até um filósofo turco que foi muito influente na Grécia Antiga, Xenófanes, ele vai ter o seguinte argumento, né? Ele vai falar, poxa, os gregos, ele vai falar, eles concebem Deus com formas humanas porque eles são humanos, né? Então eles projetam isso em Deus. Mas ele fala, isso é uma projeção totalmente material. Deus não pode ter formas materiais como as deles. Mas se, em vez de serem humanos que estivessem fazendo teologia, fossem cavalos ou bois que estivessem fazendo teologia, Deus ia ter aquela forma de cavalo ou Deus ia ter uma forma de boi. Então ele fala que nós projetamos a nossa humanidade em Deus, né? Assim, é um processo antropocêntrico. A gente está atribuindo uma forma humana para Deus, porque, na verdade, o cerne das nossas experiências reais gira em torno da nossa humanidade. Então a gente não consegue nem dissociar isso da nossa compreensão do divino, do transcendente. Mas os Vedas vão falar que é justamente o contrário. Que, na verdade, se Deus não tivesse uma forma humana ou humanoide, nós não poderíamos ter essa forma, porque Deus é a fonte de tudo, porque nós somos feitos, né, à imagem e semelhança de Deus. Então ele sim tem que possuir uma forma humanoide. E ele é a forma. E nós que fomos feitos a partir daquela forma. Então a nossa forma, que é uma cópia da forma dele. E os Vedas vão falar que, na verdade, todas as formas que existem vêm da forma de Deus. Então, na verdade, Deus ele tem infinitas formas, né? Se existem, por exemplo, javalis, suínos nesse mundo, é porque uma das formas de Deus é Varaha-deva, que é, né, assim, o avatar na forma do javali. Então, todos os suínos vieram dessa forma. Deus tem a forma de Matsya, a forma do peixe, né? Então, assim, por isso existem seres aquáticos. Deus ele tem a forma da colina de Govardhana, por isso que existem minerais nesse mundo. Deus ele é Radha Krishna, por isso que existem feminino e masculino. Então, assim, essa ideia de que quando a gente pensa em uma forma, a gente está limitando Deus, ela é resolvida pelos Vedas falando que, na verdade, Deus tem todas as formas possíveis, então isso não limita Deus. Isso só mostra assim, o quão absoluto, o quão completo, o quão pleno ele é. Né? Então, entender a forma de Deus é parte importante do processo de se relacionar com Ele. Porque a gente só consegue criar empatia entre iguais. Né? A gente não cria empatia por uma ideia, por exemplo. Né? Normalmente, quando a gente gosta de uma ideia, quando a gente se alinha com uma ideologia, a gente faz isso porque existe uma pessoa por trás daquela ideia, existe uma pessoa por trás daquela ideologia, e a gente acaba, na verdade, se relacionando e desenvolvendo respeito com a pessoa que concebeu ou com a pessoa que defendeu aquela ideia. Né? A gente, inevitavelmente, cria relações interpessoais. Nós precisamos de uma forma, de alguém que tenha forma para a gente se relacionar. Então, como a gente vai se relacionar com Deus se a gente não se relaciona com a forma dele? Então, Deus tem forma, segundo os Vedas, infinitas formas e formas sagradas, formas transcendentais, totalmente poderosas, né? Totalmente infinitas, inconcebíveis. E quando a gente entende a forma de Deus, né, e para isso serve o processo também de adoração à deidade, o processo de adoração à deidade é a relação que a gente vai cultivar com essa forma, a gente ir se apegando, né, a gente meditando na forma de Deus, da mesma forma que o cantar de mantras serve para a gente ir criando uma relação com o nome sagrado, com o santo nome de Deus, a adoração à forma de Deus vai permitir isso, que a gente vai começando a criar um vínculo amoroso com a sua forma, Rupa, nome em sânscrito é Rupa, né? Nama, Rupa e depois Guna. Guna são as qualidades transcendentais de Deus, porque quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente assim se relaciona com ela e observa ela agindo, quando a gente observa a forma dela, a gente consegue inferir muitas coisas a partir da forma da pessoa.
né, assim, porque através do corpo a pessoa vai expressar sua linguagem corporal. E na linguagem corporal, muito da psicologia da pessoa fica evidente, né? A forma com a qual a pessoa fala, né? Se a pessoa fala mais devagar, se a pessoa fala mais rápido. Tudo isso, né, já vai indicando aspectos importantes do comportamento, da forma dela de ver o mundo, da forma dela de se relacionar com o mundo, da personalidade dela. Então, igualmente, assim, a adoração à deidade abre para a gente as portas para a compreensão do passo seguinte para a gente poder entender e se relacionar de forma mais profunda com Deus, que é entender o terceiro aspecto de Deus, que é conhecido como guna. Guna são justamente as qualidades transcendentais, as qualidades psicológicas de Deus, né? Qual é a psicologia de Deus, qual é o comportamento, quais são os atributos que ele possui, né? Então Deus, ele é assim, totalmente tolerante, totalmente misericordioso, totalmente justo. Nós temos que entender essas gunas, né? Temos que entender essas qualidades de Deus. E aí, por fim, o último aspecto, né, da compreensão da verdade absoluta, da compreensão de Krishna, é entender Lila, é entender as atividades transcendentais de Krishna. Lila significa atividades que não são maculadas, que não são tocadas pelas leis do karma, por nenhuma lei material. Então, normalmente a palavra lila ela é traduzida como passatempo, né? A ideia de passatempo é algo muito lúdico, né? Algo que não está preso por formalismos, pelas rigidez das regras, das leis desse mundo. Então, as atividades de Deus são totalmente transcendentais. Deus tem infinitos passatempos, e conhecer esses passatempos inevitavelmente faz com que a gente se apegue a Deus, porque é nesses passatempos que Krishna vai demonstrar sua bondade com seus devotos, que ele vai mostrar sua misericórdia, que ele vai mostrar sua sagacidade, que ele vai demonstrar seu bom humor. Então, a principal forma de se apegar a Deus é através da meditação dessas lilas. Mas não tem como a gente entender as lilas se a gente não tiver uma relação com o Rupa, com a forma de Deus. E aí vem a importância do processo de se adorar a deidade. Mas, como a gente falou, esse processo de adoração à deidade, Chaitanya explica que ele faz parte de um contexto maior. Ele faz parte daqueles 5 processos. Então, por exemplo, Harinama, meditar no nome de Deus, é fundamental para alguém adorar a deidade. A adoração à deidade sem a meditação no nome de Deus é visto como algo material. Porque o nome de Deus é o Yuga Dharma, é o Dharma dessa era. Então, qualquer dharma, qualquer ação assim, espiritual que a gente vai executar, tem que ter alguma ligação com o Harinama, tem que ter alguma ligação com a meditação no nome de Deus. E com a adoração à deidade não é diferente. Como a gente falou, Rupa, a compreensão da forma de Deus, ela depende de Nama, ela depende do contato com o santo nome de Deus. Então, se a gente não medita no nome de Deus, se a gente não canta Hare Krishna, se a gente não canta mantras enquanto está adorando a deidade, enquanto contempla a deidade, tudo isso vai acabar se tornando um pouco material, essa atividade, porque a gente vai acabar concebendo a deidade de uma forma material, porque a única forma da gente ter uma relação espiritual com a deidade é se a gente tiver fé que a deidade é o próprio Krishna, né? A deidade ela não é diferente de Krishna. E a única forma da gente ter essa experiência direta, experimentar um contato com Deus nessa era que nós estamos, é através da meditação no nome de Deus. Então, não existe adoração à deidade se não existe a meditação no nome de Deus. Aí depois, como a gente também falou, os outros 3 processos que fazem parte desses 5 processos que Chaitanya falou, estudar o Srimad Bhagavatam, né? E a adoração assim, à deidade de Krishna, ela vai ser incompleta se não tiver conhecimento, né? Porque se não tiver conhecimento transcendental, também a gente vai contemplar e se relacionar com a deidade de uma forma mundana, de uma forma material. A gente pode até cair no equívoco filosófico de pensar como é que essa forma material ela representa Deus. Então, quando a gente estuda o Bhagavatam, quando a gente estuda as demais escrituras, a gente entende que Deus ele é a fonte de todas as potências que existem. Então, a energia material também é a energia dele. Então, se ele quiser se manifestar através da matéria, quem é que pode impedir? Quem é que pode dizer que ele não pode fazer isso? A matéria é uma energia dele, ele pode se manifestar através da matéria se ele quiser. Se é uma energia dele, por que não? Né? Então, Deus pode se manifestar através da matéria. Quando a gente esculpe uma forma de Krishna na madeira,
no aço, né, no metal, quando a gente desenha, né, os pixels de um computador, quando estão representando o Krishna, tudo isso se torna absoluto. Tudo isso se torna Murti, né? Murti significa forma, né? A forma transcendental de Krishna. Tudo isso se torna deidade. Então, a gente precisa de conhecimento para poder entender Krishna, né? Para saber quem ele é. Esse conhecimento que Krishna revela a respeito de si mesmo, ele é importante para que a gente entenda a deidade como ela quer ser entendida. Senão a gente vai acabar também tendo uma compreensão da deidade que é afetado pelos 3 modos da natureza. Aí o outro processo, né, o outro item que forma esses 5 pilares de Bhakti, segundo Chaitanya, é Mathura Vasa, tá relacionado, visitar ou morar, né, se for possível, no local sagrado, no local de passatempos de Krishna. Então, morar em um local sagrado, né, é algo, com certeza, incrível, mas a gente também tem a possibilidade de transformar o nosso próprio lar em um local sagrado. E o local sagrado, ele é o local onde a deidade de Krishna é adorado, né? Só que Krishna também ele tem que ser adorado em um local sagrado. Então, esses 2 processos, eles são interdependentes, né? Para a gente adorar a deidade de Krishna, a gente vai ter que transformar o nosso lar, o local onde a gente vai estar adorando a deidade, em um local sagrado. A gente vai ter que transformar esse local em um local onde os pilares do Dharma sejam seguidos, um local que se presta, né, a preservar a nossa pureza. Então a gente vai ter que transformar assim a nossa casa nesse quartel general do avanço espiritual nosso cotidiano, né? Então, é muito interessante que esses 2 processos são interdependentes. E, por fim, sadhusanga, a associação com os devotos, é fundamental também para que a adoração à deidade seja algo vivo, dinâmico, vibrante, porque é dito que no coração do devoto, no coração de um Vaishnava, repousam 2 energias, Ladini Shakti e Samviti Shakti. Ladini Shakti é a energia de prazer, energia de felicidade. E Sandhini Shakti é a energia do conhecimento. Então, através dessas 2 potências, nós podemos conhecer Krishna e podemos dar prazer para ele, que é o que nós pretendemos fazer quando nós adoramos a deidade, é conhecer Krishna e agradá-lo. Então, para isso, a gente precisa se associar com os devotos e antes de servir a deidade, a gente tem que servir os devotos. Porque à medida que a gente serve devotos mais avançados do que nós mesmos, que tem mais conhecimento, que tem mais compreensão, que tem mais prática na consciência de Krishna, que tem mais virtudes que nós, um pouco dessas energias que estão guardadas no coração deles são transferidas para a gente. Um pouco da compreensão que ele tem a respeito de Krishna, um pouco da capacidade que ele tem de servir e agradar Krishna, né, vão para nós mesmos. Então, isso é muito importante que a gente receba esse processo da adoração à deidade a partir dos devotos, né? Que a gente receba um treinamento dos devotos para adorar a deidade. Então, Chaitanya ele explica que a adoração à deidade ela acontece dentro desse contexto. Agora, é muito interessante que a gente vai ver que as escrituras elas falam que existem 3 categorias, 3 níveis de devotos. Tem o devoto neófito, o devoto de 3ª classe, né? Kanista. A palavra em sânscrito é kanista. Kana é criança, então infantil. Então kanista é um devoto infantil. Tem o Madhyama. O devoto Madhyama é o devoto intermediário, o devoto maduro, né? Madhya significa meio, ou seja, aquele que está no meio da vida espiritual. Ele não é um devoto puro, né? Ele não é um devoto totalmente imaculado, mas ele já não é mais um devoto imaturo, um devoto infantil. E tem o Uttama-adhikari, né? O Uttama é um devoto totalmente puro. O Tama é um devoto totalmente puro. E aí as escrituras vão falar que um devoto neófito, um devoto imaturo, ele ainda tem uma visão muito material do processo devocional. Então ele está assim, interessado em Krishna, ele está se apegando a Krishna porque ele acha as histórias de Krishna cativantes, né? Assim, ele se atrai pela meditação com mantra, ele gosta, né, assim, de sentir que ele é um devoto, que está praticando, né? Tudo isso é legal, ele se atrai, mas ele ainda não tem um desejo de salvar o mundo, né? Ele não tem um desejo assim muito profundo de tirar seus próprios defeitos. Ele tem, claro, com certeza, vontade de se purificar, mas ele não está empenhado nisso vigorosamente, dia e noite, assim, querendo se purificar para ser um instrumento mais puro na mão de Krishna, para salvar esse mundo.
Então, é dito que normalmente um devoto neófito, ele se atrai pela deidade, e ele vê Krishna na deidade, ele vê Krishna no templo, né? Tem aquela ligação assim com a deidade. Muita gente só vê a deidade dentro do templo, né? Do altar para dentro, mas ele não vê a deidade do altar para fora, ele não vê a deidade nesse mundo, ele não está assim querendo servir a Krishna, querendo servir as almas que estão nesse mundo, querendo libertar as almas de Maya, da ilusão material. Então, isso é um ponto importante que os Vedas falam, que nós podemos, sim, sendo um devoto imaturo, adorarmos a deidade. Vamos ter, é fácil para um devoto mesmo imaturo ter apego pela deidade. Agora, um Madhyama, um devoto maduro, ele tem uma relação diferente com Krishna. Ele vê Krishna mais fortemente no coração dos outros. Então, assim, para ele, o que guia a vida espiritual dele, enquanto um devoto canista, um devoto neófito, o que guia a vida espiritual dele é o templo e a deidade, um devoto maduro, o que guia a vida espiritual dele é salvar o mundo, esse desejo de salvar o mundo, se purificar para salvar o mundo. Então, como que ele vai se purificar e como que ele vai salvar o mundo? Através do conhecimento transcendental. Então, um devoto maduro, normalmente a relação dele é com o conhecimento e com a aplicação desse conhecimento, tanto na vida pessoal dele, quanto a propagação desse conhecimento para salvar a vida de outras pessoas. Então, um devoto maduro, assim, a ênfase, o foco da vida espiritual dele é propagar o conhecimento, estudar o conhecimento e viver o conhecimento. E um devoto puro, um devoto, né, que está no estado mais assim elevado da vida espiritual, qual é assim o cerne da vida dele? É se relacionar diretamente com Krishna, porque ele já está em contato direto com Krishna, ele já recuperou a identidade espiritual dele, então assim o cerne da vida espiritual dele é cultivar uma relação íntima, direta, totalmente espontânea, totalmente transparente com Krishna. Então, assim, isso não quer dizer que um devoto maduro e um devoto puro não adorem a deidade. Eles fazem isso, mas com outra mentalidade. Um devoto neófito, ele se relaciona com a deidade porque a deidade é quase uma muleta para ele, né? A deidade é que ele vai desabafar, que ele está com medo desse mundo, que ele tem problemas. É para a deidade que vai pedir ajuda. A deidade é um refúgio, é um abrigo para ele. Ele vai assim se refugiar na deidade, todos os problemas psicológicos que ele tem, toda a carência que ele tem, ele vai desabafar para a deidade, ele vai se sentir seguro quando ele estiver vendo a deidade. Isso traz um acalanto, isso traz um conforto para o coração dele e tudo isso é ótimo, né? Um devoto neófito, ele ainda tem, como os Vedas falam, uma visão muito material do processo devocional. Por isso que Krishna, inclusive, aceita uma forma material, na forma da deidade, torna essa matéria espiritual justamente para se fazer acessível para esse devoto neófito, para se fazer acessível para esse devoto imaturo, né? Então ele busca a deidade buscando proteção, buscando abrigo, né? Buscando assim, uma interrupção do sofrimento que ele tem experimentado no dia a dia. O mundo material é um local perigoso. Um devoto maduro é diferente, ele adora a deidade também. Ele é devotado à deidade, mas normalmente ele vai buscar a deidade com outra compreensão. Ele vai buscar a deidade pedindo para a deidade empoderar ele, dar energia para ele, força, para ele ir lá e ajudar a salvar esse mundo, para ele ajudar a propagar o conhecimento espiritual. A deidade, na verdade, é a fonte de inspiração que ele tem para ele se encher de entusiasmo, se encher de confiança, mas sair pelo mundo para conquistar o mundo para Krishna, para ganhar o mundo para Krishna, para assim ajudar a despertar as outras almas, né? Então, aparentemente, um devoto maduro, às vezes ele não liga tanto para a deidade, ele não fica ali tanto tempo, assim, se dedicando tanto à deidade quanto um devoto que ainda está nesse estágio. Mas isso não significa que o coração dele não está ali na deidade. É o contrário. Pelo contrário, ele gosta tanto da deidade que ele quer trazer o maior presente possível para a deidade. E qual é o maior presente que a deidade quer? As almas que estão perdidas, né, na ilusão material. Então, assim, não é que ele não está junto com a deidade o tempo todo, que ele não está pensando nela. Não, ele está o tempo todo pensando na deidade, buscando inspiração na deidade para salvar o mundo. E já o devoto puro, a relação dele com a deidade é exatamente a relação que ele tem com Krishna, né? Quando a gente olha para a deidade, a gente sabe que é Krishna, mas assim, a gente sabe filosoficamente, mas na prática e não é, né? Assim, pra gente, né? A gente não é que a gente olha, se Krishna aparecesse assim na nossa frente, assim, puf, do nada Krishna apareceu tocando flauta, a gente ia
cair no chão duro, assim, todo arrepiado, se tremendo, emocionado, mas a gente não tem isso na hora que a gente vê a deidade. É o próprio Krishna. Por que a gente não se surpreende dessa forma? Por que a gente não se arrebata dessa forma? É porque a gente ainda vê a deidade como um símbolo de Krishna. Pra gente, aquela deidade está simbolizando, representando Krishna, mesmo que na filosofia, mesmo que, né, assim, você saiba, você entenda que a deidade é igual ao próprio Krishna, não tem diferença da deidade em relação ao próprio Krishna, na prática acaba tendo pra gente, né? Na prática a gente não tem esse arrebatamento, essa emoção, mas o devoto puro, na hora que ele vê a deidade, ele tá vendo Krishna mesmo, assim, igual se ele estivesse no mundo espiritual. Então, ele vê a deidade e ele entra em êxtase, né? Então, essa é a relação que o devoto puro tem com a deidade. Mas o devoto que ainda está assim, começando a vida espiritual canista, que ainda tem uma vida espiritual muito maculada pelos seus desejos egoístas, que está buscando a sua salvação, está buscando o seu avanço, ele encontra na deidade o seu principal processo. Por quê? Porque justamente que a deidade ela é composta de elementos aparentemente materiais, né? Aparentemente porque uma hora que Krishna aceita a forma da deidade, todos esses elementos se tornam transcendentais, espirituais, ele pode se relacionar com a deidade usando seus sentidos. Né? Quando a gente vai estudar o conhecimento transcendental, o Bhagavatam, Bhagavad Gita, a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa humildade. Né? É algo muito sutil, muito refinado. Sadhu Sangha, se relacionar com os devotos, nossa, então nem se fala, é a prática mais difícil também, né, se a gente parar para analisar da vida espiritual, porque os devotos, né, são representantes de Krishna, mas são gente como a gente, né, que tem suas próprias opiniões. Tolerar a opinião de outras pessoas quando é diferente da nossa é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito austera, né? São pessoas que têm falhas como nós. Então, Sadhu Sangha, você vê Krishna naquela pessoa que erra, que nem você, que discorda de você, não é fácil, né? Então, ver Krishna na deidade e se relacionar com ela talvez seja um caminho fácil, né? Um caminho mais fácil. E por isso muito importante para a gente começar o nosso processo de purificação em relação com a divindade, né? Então, quando a gente adora a deidade, a ideia é que a gente vai estar purificando todos os nossos sentidos. A gente vai oferecer flores, a gente vai oferecer incenso, óleos aromáticos para a deidade. Quando a gente oferece tudo isso para a deidade, tudo aquilo que a gente oferece para a deidade, todos os artigos materiais que a gente oferece para a deidade, depois eles se tornam prasada. A palavra prasada significa misericórdia. Ou seja, Krishna aceita aquelas oferendas, mas elas continuam ali, e porque elas foram oferecidas para Krishna, elas se tornam totalmente transcendentais, totalmente espirituais, e aí a gente também vai poder sentir o aroma daquele incenso, daquela flor, daquele óleo aromático. Assim a gente vai estar purificando o nosso olfato. A gente pode oferecer um alimento para Krishna e depois experimentar, provar, se alimentar daquele alimento, e isso vai purificar o nosso paladar. A gente pode oferecer músicas para Krishna, tocar músicas para a deidade, né? E aí quando a gente faz isso, a gente está purificando a nossa própria audição. A gente vê a deidade, e vê a deidade já vai purificar a nossa visão. A gente toca na deidade para cuidar da deidade, isso vai estar purificando o nosso tato. Então a gente pode purificar os nossos sentidos, né, nessa forma, na relação com a deidade. Agora, um ponto importante é que adorar a deidade, o cerne da adoração à deidade é a meditação. A coisa mais importante do que decorar a deidade, do que cozinhar um prato gostoso para a deidade, é meditar que a deidade é o próprio Krishna, né? E lembrar de quem Krishna é quando a gente está adorando a deidade. E assim, a deidade, ela, se a gente, na companhia dos devotos, estuda o Srimad Bhagavatam, estuda as literaturas devocionais, sempre que a gente vê a deidade, a gente vai assim ser tomado por monte de lembranças e monte de emoções, porque cada parte do corpo da deidade é como se fosse uma chave que permite a gente acessar muitas lembranças sobre Guna, as qualidades de Krishna, e Lila, os passatempos de Krishna. Por exemplo, tem uma história de um sábio chamado Bhrigu Muni. Bhrigu Muni, ele queria saber quem era Deus mesmo, né? Ele tinha dúvida se Deus era Brahma, Shiva ou Vishnu. Então ele pensou, Deus tem que ser o mais tolerante de todos. E aí ele pensou assim, vou ofender os três. Aquele que for mais tolerante à minha ofensa é Deus. Então ele foi até Brahma e ele era filho de Brahma. Então ele pensou, será que meu pai é Deus, né? Então como ele era filho de Brahma, ele tinha que, assim,
cumprimentar Brahma, né? Ele não podia tratar Brahma mal. Você não trata o seu pai mal, assim, né? O pai e a mãe são muito respeitados, segundo, né, a ética do Dharma. E ele chega assim e ele não cumprimenta Brahma, ele, né, não age de forma respeitosa com Brahma. Então ele ofende Brahma só mentalmente, assim, né, só no comportamento. Ele não desrespeita Brahma, ele só deixa de respeitar ele. E Brahma fica muito irritado com isso. Então ele pensa, esse cara aqui é muito importante, meu pai é muito avançado, mas não é Deus não. Aí ele vai na casa de Shiva, Shiva é o irmão dele. Então quando ele chega para falar com Shiva, ele insulta Shiva, ele ofende Shiva verbalmente. Ele fala, Shiva vem para abraçar ele e fala, não, me abraça não, que você é meio sujo, né? Você anda em cemitério, você, sei lá, você não é limpo não, cara, não me abraça não. E Shiva fica iradíssimo com ele. Que ele ofendeu pior, né, do que ele ofendeu o pai. Agora ele ofendeu verbalmente. Shiva perde a compostura, perde a paciência. E depois ele vai na casa de Vishnu. E aí com Vishnu ele resolve assim ofender Vishnu de forma ainda mais pesada, né, fazer uma agressão física a Vishnu. E ele chuta o peito de Vishnu. E na hora que ele chuta o peito de Vishnu, Bhrigu Muni, ele é um brahmana, ou seja, um intelectual, né, um espiritualista, e um intelectual espiritual, né? E quando ele chuta assim o peito de Vishnu, Vishnu fala, poxa, agora a minha vida tá completa, assim, você botou o seu pé, né? Assim, o pé na cultura védica, o pé de uma pessoa santa era visto como algo muito importante, né? Você pegar, tocar no pé da pessoa santa, isso era visto como uma coisa muito auspiciosa. Então, assim, ele vai e fala, agora você botou o seu pé no meu peito, agora o meu peito se tornou um local muito atrativo para Lakshmi, a deusa da fortuna, ela nunca mais vai querer sair de perto de mim, porque você abençoou meu peito com seu pé. Então, assim, ele fala, esse aí é Deus, né? Ele entende que Vishnu é Deus. Vishnu não só tolerou a ofensa dele, física, que foi a pior de todas as ofensas, como ainda viu uma boa qualidade nisso. Então, só Deus consegue ver coisas boas em situações ruins, só Deus tem, né, essa visão tão transcendental. E aí ele, assim, ele fica meio acanhado, né? Pediu desculpas para Deus, mas entendeu que Vishnu era Deus e assim a marca do pé dele continuou eternamente no peito de Vishnu para mostrar a tolerância de Vishnu. Então quando a gente olha uma deidade de Vishnu, a gente vê o símbolozinho do pé de Bhrigu Muni no peito, né? Então na hora que a gente olha para a deidade e vê aquele pezinho no peito da deidade, cara, já vem a lembrança dessa história, já vem a lembrança da tolerância, da visão supremamente equânime de Krishna, um desenho de um pezinho no peito da deidade. Então, esse tipo de meditação que é importante, né, quando a gente está adorando a deidade de Krishna e a gente vê Krishna tocando a flautinha na deidade, quantos passatempos não tem a ver com a flauta? A flauta é através dela que Krishna exibe Venu Madhurya, né, a doçura da flauta, porque a flauta é o instrumento que Krishna usa para se comunicar e transmitir seu amor único, incondicional para cada uma das almas que habitam Vrindavana, que habitam o seu reino no mundo espiritual. Então, assim, a flauta é o símbolo do amor de Krishna, né? Como Krishna ama individualmente e particularmente cada alma é valiosa para Krishna. Então, quando a gente adora a deidade, vê Krishna segurando a flautinha, vem a lembrança de muitos passatempos, vem a lembrança de muitas qualidades transcendentais de Krishna. Então, esse aspecto da meditação é a coisa principal da adoração à deidade, né? Você pode saber todos os mantras na adoração à deidade, você pode assim saber decorar a deidade muito bem, fazer alimentos muito gostosos para a deidade, ser muito bom assim tocar instrumentos para a deidade, mas se não tem esse espírito, essa meditação, a adoração à deidade é uma coisa material. Então a meditação é o coração da adoração à deidade. E aí outro item que é muito importante quando a gente está adorando a deidade é pureza. Pureza é aquilo que vai garantir que a nossa adoração seja feita no modo da bondade. Então pureza significa tanto pureza física, nós temos que estar limpos, né? O ambiente onde a deidade é adorada tem que ser o mais limpo possível, quanto também pureza interna, pureza psicológica. Então na hora de adorar a deidade a gente tem que se despojar de qualquer raiva que a gente tenha de outra pessoa, a gente tem que se despojar de qualquer preocupação com o futuro que a gente tenha, né, e confiar no controle de Krishna. A gente tem que se despojar de qualquer sentimento egoísta, vaidoso que a gente tem, pelo menos fazer uma força para isso, né? Tentar forçar essa meditação. Então, assim, a pureza, que é um dos pilares do Dharma, ela é fortemente incentivada, ela é fortemente construída na nossa vida internamente
quando a gente adora a deidade de Krishna. Então ela é uma ótima oportunidade para a gente fortalecer a nossa própria pureza, né? E acho que para encerrar, um ponto interessante da adoração à deidade é que a adoração à deidade ela estimula na gente esse espírito, né, de reciprocidade com Krishna. A própria palavra Bhakti vem da raiz em sânscrito Bhadi, que significa reciprocar. Então a relação com Krishna é uma via de mão dupla, né? Assim como toda relação pura e honesta, as duas partes participam da relação. Então, assim, Krishna está dando tanta coisa pra gente o tempo todo, né? Então, quando a gente está adorando a deidade de Krishna, é a hora da gente reconhecer tudo que Krishna está nos dando e oferecer algo em troca. Então, isso de oferecer algo para a deidade é parte fundamental do processo de adorar a deidade. Mas o que oferecer para a deidade? E aí, Rupa Goswami explica que tem 3 coisas que nós temos que oferecer para a deidade. Temos que oferecer para a deidade aquilo que Krishna gosta, aquilo que Krishna quer. Então nós temos que saber do que Krishna mais gosta, né? Para isso a gente tem que recorrer às escrituras, para isso a gente tem que recorrer aos devotos puros que conhecem os gostos de Krishna. Então, vou oferecer uma flor para Krishna, eu tenho que oferecer a flor que ele mais gosta. Qual é a flor que Krishna mais gosta? É o lírio, né? Krishna adora lírio. Vou oferecer uma fruta para Radharani, eu tenho que oferecer a fruta que Radharani mais gosta. Qual é? Romã, né? Então, assim, tudo isso é descrito nas escrituras, né? Vou oferecer uma comida para o Senhor Chaitanya, eu estou adorando a deidade de Chaitanya. Qual é a comida que ele mais gosta? Espinafre, né? Sabes de espinafre. Então, tudo isso as escrituras falam. Então, é uma chance da gente conhecer melhor os gostos de Krishna. Se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que a gente gosta e a gente vai dar um presente para essa pessoa, a gente não vai dar só aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que a pessoa tem que ganhar, mas a gente vai dar aquilo que a pessoa quer ganhar, né? Então, Rupa Goswami fala que a gente tem que conhecer a psicologia da deidade que a gente está adorando, saber os gostos dela, e essas informações estão nas escrituras. Então é muito legal saber qual é a fruta preferida de Deus, qual é o aroma preferido de Deus, né? A comida que ele mais gosta, a temperatura que ele gosta, a cor que ele gosta. Tudo isso está descrito, né, nas escrituras, muito legal. Mas além disso, Rupa Goswami fala que também, se a gente tiver um gosto, algo que a gente goste e que seja sobre a influência do mal da bondade, a gente também tem que oferecer para Krishna. Porque se aquilo é muito querido para a gente, nós temos que oferecer as coisas que são mais queridas para a gente, para Krishna. Isso faz parte do espírito de rendição. A gente vai render a Krishna, entregar a Krishna algo que conquistou o nosso coração, algo que faz parte fundamental da nossa vida. Né? Então, muito interessante. Prabhupada, por exemplo, quando ele viu os devotos comendo manteiga de amendoim, ele achou manteiga de amendoim muito ruim, ele não gostava de manteiga de amendoim, mas quando ele descobriu que aquilo, na verdade, era uma iguaria nos Estados Unidos, que todos os americanos adoram manteiga de amendoim, ele falou que os americanos tinham que oferecer manteiga de amendoim para a deidade. Por quê? Porque era algo querido para eles, né? Então, quando nós gostamos de algo, e aquilo obviamente não está na influência do modo da ignorância ou da paixão, porque Krishna não aceita oferendas predominantemente na ignorância, na paixão. Krishna aceita aquilo que é no modo da bondade. Então a gente também tem que oferecer aquilo para Krishna. E por fim, Rupa Goswami fala que coisas típicas do lugar onde nós estamos, né, também tem que ser oferecidos para Krishna, porque todas as culturas vêm de Krishna. E agora a gente tem que oferecer as culturas para Krishna. Obviamente, toda cultura ela tem partes que são tocadas pela ignorância, pela paixão ou pela bondade. Então a gente oferece aquela parte da nossa cultura que está sob a influência do modo da bondade para a deidade. Então, na hora da gente cozinhar para a deidade, por exemplo, a gente tem que cozinhar a comida que Krishna mais gosta. E a gente vai ter que ver as escrituras e ver o que Krishna mais gosta, aquilo a gente oferece. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que oferecer uma comida que a gente também gosta, aquilo que a gente mais gosta. E a gente tem que oferecer uma comida típica da região onde Krishna está sendo adorado. Na hora da gente cantar uma canção para Krishna, a gente vai cantar nas melodias que a gente sabe que Krishna gosta, e esse conhecimento foi revelado através dos acharyas, dos grandes mestres, né, da nossa tradição, mas a gente também tem que cantar numa melodia que agrade a gente, e a gente também tem que cantar numa melodia típica da nossa região, né? Então essas 3 coisas formam uma oferenda completa para Krishna, para a deidade de Krishna, segundo Rupa Goswami, né? Nem só oferecer só o que Krishna gosta, nem só o que a gente gosta, nem algo da nossa cultura, mas as 3 coisas, esses 3 tipos de oferenda têm que fazer parte do nosso processo de adoração à deidade. Então é isso, pessoal. Esses foram mais alguns pontos relacionados à adoração à deidade. Se tiverem perguntas, comentários.
Então vamos lá. Primeiro, a Lenice. Boa noite, Lenice. Mas então todas as formas que existem no universo em outros planetas são iguais a nós humanos? Não, tem formas diferentes, né? Por isso Krishna também tem muitas outras formas que a gente nem conhece, né? E Krishna ele também tem infinitas formas. Toda forma que existir no universo, Krishna tem uma forma. Krishna ele também encarna entre os semideuses, né? Ele também tem os avatares dele entre os semideuses. Então Krishna tem forma, tem avatares na forma de semideuses. Agora, o ponto é que Krishna, tocando flauta, ele tem essa forma humana, porque Krishna, tocando flauta, ele quer relacionamentos íntimos, né? E aqui no planeta Terra é o local onde a gente tem essa coisa assim de ter intimidade, né? A gente vê que, por exemplo, os semideuses, eles são muito formais, né? Eles são muito reverenciados, eles têm cerimônia para tudo. Então Narayana ele tem 4 braços. A gente não tem ser humano com 4 braços. Narayana tem formas de 4 braços, formas com 8 braços, né? A forma principal de Narayana ele tem 4 braços. Então, os semideuses foram feitos à imagem e semelhança de Narayana. E a adoração a Narayana, o Senhor do mundo espiritual, é uma coisa altamente reverencial, sofisticada, cheia de cerimônia. A adoração a Krishna é uma coisa mais íntima, né? Mais carinhosa. Então, assim, os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Krishna porque aqui a gente tem mais essa coisa, né? A gente não é tão sofisticado quanto os semideuses. Então Krishna fala no capítulo 15 que esse mundo é o reflexo invertido do mundo espiritual. Ou seja, uma coisa que é mais elevada no mundo espiritual, aqui nesse mundo material acaba sendo mais degradada. Então, assim, no mundo espiritual, a simplicidade ela é muito mais importante, né, do que a complexidade, do que a sofisticação. E é por isso que quando reflete nesse mundo, assim, a simplicidade ela acaba sendo menos valorizada, sendo inferior à sofisticação. Mas no mundo espiritual é o contrário. A simplicidade é vista como uma coisa muito, muito superior à sofisticação, né? Do ponto de vista espiritual, quanto mais simples, melhor. Vida simples. É verdade, a Damodara lembrou aqui que Prabhupada falava que vida simples, pensamento elevado. Ótimo. Perfeito, encaixou legal. A Aline... Boa noite, Aline. Aonde podemos ler sobre os passatempos de Krishna? Então, os passatempos de Krishna, eles são disponíveis no Srimad Bhagavatam. Tem Krishna Book também. Cadê? Prabhupada escreveu 2 livros que são o resumo, né, do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é o livro assim, que é considerado, Prabhupada chamava de estudo pós-graduado da Bhagavad Gita. Então depois que a gente estuda a Bhagavad Gita, a gente estuda o Srimad Bhagavatam, que é o livro que vai falar os passatempos de Krishna, dos avatares de Krishna, de alguns devotos puros de Krishna, né? Então ele é dividido em 12 cantos. A gente já fez uma live, qual é o Dharma do Srimad Bhagavatam, né? Que lá a gente explica qual é o conteúdo de cada um dos 12 cantos, e o 10º canto é o canto principal, que fala de Krishna diretamente, né? Os outros cantos falam dos avatares de Krishna, mas o 10º fala de Krishna, a forma original, a suprema personalidade de Deus. E Prabhupada escreveu esse livro em 2 volumes, esse aqui é o volume 2, mas tem o volume 1, que é chamado, né, de Krishna, a suprema personalidade de Deus, ou como a gente fala, como a gente chama carinhosamente, Krishna Book, o livro de Krishna, né? O próprio Prabhupada chamava de Krishna Book. Então, esse livro assim, é perfeito para a gente começar a conhecer os passatempos de Krishna, se atrair por eles. Tem, inclusive, em audiobook na internet, no site krishna.com. Lá dá para você... krishna.com.br. Dá para você baixar o audiobook, né? E ouvir nos áudios. E esse tem na Sankirtana? E esse livro tem na Sankirtana Shop. O Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Dá pra gente adquirir lá pela Sankirtana Shop. A Aline, ela... desculpa, a Lenice perguntou assim, cantar a japa é o primeiro passo, né? Todas as 16 voltas. Não, a gente pode já ter um altarzinho, já ir adorando antes de cantar as 16 voltas. A japa, ela é mais importante, exatamente. Mas a gente já não precisa cantar nas 16 voltas para poder adorar a deidade. A gente já pode ir adorando, já, né? Se a gente já canta japa, já pode ter um altarzinho, já ir adorando já. A Aline perguntou assim, se um devoto novato quiser ter uma deidade em sua casa, qual forma correta para adquiri-la e cuidar dela? Porque o pé é uma parte do corpo especial. Agora, sempre que vejo uma flauta, automaticamente lembro de Krishna. Legal.
Então, se um devoto quiser ter uma deidade, a primeira coisa, é melhor um devoto novo não ter uma deidade de Krishna, ter uma deidade do Panchatattva. Panchatattva, né, é Chaitanya, que é esse avatar mais misericordioso de Krishna, e os seus 4 associados principais. A gente também fez uma live, né, que é qual o Dharma do Panchatattva. Então, Prabhupada fala que no começo é bom que o nosso altarzinho seja uma foto do Panchatattva e uma foto do mestre espiritual só, um altarzinho bem simples, né? Então a gente vai lá todos os dias, oferece água, oferece um alimento, oferece um incenso para esse altar. A gente lê um pouco, né, do livro que a gente estiver estudando, Bhagavad Gita, o livro que a gente estiver estudando, a gente lê um pouco, né, junto desse altar, canta japa junto do altar. A forma de começar é só fazer um altarzinho bem simples, né? Só com os quadrinhos mesmo. Um quadrinho do Panchatattva, um quadrinho do mestre espiritual, oferece um alimento, né? E antes de... né, você cozinha um alimento e antes de você consumir aquele alimento, você bota lá no seu altarzinho, você bota numa louça que nunca foi usada. Você tem uma louça só para Krishna mesmo, né? E você vai lá, bota o alimento naquela louça, aí oferece para Krishna, canta o mantra Hare Krishna, vai lá, oferece um incenso, assim mesmo, né? Assim, bem simples. Mas já vai criando esse vínculo amoroso, né? Então a fotinho do Panchatattva é o começo. Aquele sistema 3T do Giridhara é uma boa forma de iniciar, né? A Damodara lembrou aqui que tem o caminho 3T, o método 3T, que o Giridhari Das ele criou, né? Que é bem simples, né? O caminho 3T, 3 técnicas, né? Que é cantar japa, oferecer o alimento para Krishna e estudar. Então todos os dias a gente faz isso, né? Canta um pouco de japa, oferece o alimento para Krishna, então você tem um altarzinho, pode oferecer o alimento para o altarzinho, e estuda um pouco todos os dias. Essas 3 coisas já vão assim ajudar a gente a avançar muito em Bhakti. Essas 3 coisas feitas junto da companhia dos devotos, assim, já são o coração da prática espiritual. Na verdade, elas já são os processos assim mais fortes, né? Assim, que vão ter. Tem toda a orientação detalhada no site do 3T, né? Isso, tem o site tem, né, esse método 3T que ele criou, e depois tem um livro chamado Caminho 3T que é mais aprofundado, né? Que é mais legal. A Célia, ela comentou assim: boa noite, Hare Krishna, pensei que jasmim era a flor preferida de Krishna. É verdade, eu falei lírio, mas você tem toda a razão. É jasmim mesmo. Eu confundi, eu sempre confundo essas plantas, essas flores, lírio e jasmim, sempre troco o nome delas. É jasmim sim, jasmim é a flor preferida de Krishna. Lá, eu faço essa confusão já tem um tempo, lá em Vrajabhumi. Eu fui presidente, morei em Vrajabhumi um tempo, então eu sempre falava para os devotos: pega lírio e oferece para Krishna, mas quando eu falava lírio eu estava querendo falar jasmim, você tem razão, é isso mesmo. E a de preferido de Balarama é aquilo que aqui no Brasil a gente chama de lágrima, acho que de Santa Maria, talvez, né? Chama Gunda. Lágrimas de Nossa Senhora, isso aí mesmo. Eu erro os nomes todos aí da flora. Lágrimas de Nossa Senhora. Essa é a preferida de Balarama, né? Uma redondinha, assim. Aí é legal fazer isso de colar, assim, para Balarama. A Paula, boa noite, Paula. Ela perguntou assim: você conhece alguma compilação sobre as comidas que Krishna gosta? Exemplo, para comida sirvo produtos com leite de coco, manga. Da minha outra pergunta, adorar os Vishnu Tattvas é também similar a adorar Krishna? Então, a compilação das comidas que Krishna gosta tem em alguns lugares, mas tem uma canção de Bhaktivinoda Thakur, né? Bhajabhakata Vatsala, né? Que os devotos chamam, que é a canção que fala justamente o piquenique que Krishna vai fazer com Balarama, com seus irmãos. E aí nessa canção fala quais são os alimentos preferidos que Krishna gosta. Então bolo com iogurte, os vegetais que Krishna gosta, tem lá nessa canção. É fácil de encontrar essa canção no caderno de canções Vaishnavas, né? Então você procura lá, Bhajabhakata Vatsala, lá vai ter a compilação, assim, tem mais de 30 comidas preferidas de Krishna. E Yamuna Devi, que era uma discípula de Prabhupada, ela escreveu uma série de reportagens para o Volta ao Supremo, né, para a revista de Prabhupada, falando qual era a comida preferida de cada deidade. Isso foi na década de 80 que ela escreveu essa série de reportagens, mas se for no site do Volta ao Supremo em inglês, dá para encontrar. Você procura lá, né, dá para filtrar pelo nome do autor, aí procura lá Yamuna Devi, aí vai vir as reportagens dela, aí vai ter lá uma série lá da década de 80, né? Os alimentos, não lembro como que é exatamente o nome, né? Acho que é Spiritual Foodstuffs, uma coisa assim desse tipo, assim. Não lembro exatamente.
E outra coisa, adorar os Vishnu Tattvas é similar a adorar a Krishna? Só que é diferente, né? É similar no sentido de que o processo de adoração é o mesmo, e diferente porque cada Vishnu Tattva vai ter o seu humor, né? Vai ter assim, a sua forma de adorar. Então, quando a gente adora Ramachandra, por exemplo, é uma coisa muito mais formal. Krishna já é um pouco, né? Já é bem mais informal. Gauranitai, então, é mais simples ainda, porque eles são, né? Gauranitai são os avatares da misericórdia. Por isso que Prabhupada fala que depois a gente pode adorar outras deidades, mas a primeira todo mundo tem que começar por Gauranitai, para poder assim chegar na misericórdia de Krishna e depois a gente adora o nosso Istadeva, ou seja, a deidade que a gente mais gosta. É Krishna Balarama, é Jagannatha, é Radha Krishna, é Ramachandra, tudo bem. Prabhupada fala, primeiro adora Gauranitai e depois você vai para outra deidade assim que você mais gosta. Aqui Mariana perguntou, onde podemos encontrar os gostos de Krishna e Radha? A canção que eu falei, lá tem os gostos de Krishna, mas essa série da Yamuna é mais completa porque lá também fala o gosto de outras deidades, né? Então tem muitos livros que os acharyas fizeram, principalmente Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakura, que também detalham esses gostos, assim, quais são os gostos preferidos de cada deidade. São chamados Rasika Shastras, né? Esses livros de Rasika Shastras vão falar os gostos das deidades. Vamos botar nos comentários depois. Né? A gente pode botar nos comentários como se escreve Rasika Shastra. A Aline, ela escreveu assim, vi numa palestra sobre os Vedas que existem milhares de outras raças humanas, o universo afora. É verdade? Sim, segundo os Vedas, existem muitas formas similares aos humanos, né? Tem os semideuses, mas entre os semideuses e os humanos tem o que são chamados de Upadevas, que são tipo uns humanos mais poderosos, né, do que a gente. Então eles não são igual aos semideuses, não são poderosos que nem os semideuses, mas também não são fraquinhos assim que nem a gente. A gente é muito fraquinho, né? Então tem uns humanos assim que são mais parrudos, mais fortões assim do que a gente, são esses Upadevas, né? Mas tem várias raças humanas pelo universo, segundo a cosmovisão assim dos Vedas, né? É muito interessante que durante o século XIX, né, e boa parte do século XX, os cristãos eles tinham dificuldade de aceitar isso, né, de que tinha outras raças, né, assim, humanas, outras raças vivendo em outros planetas. E antes do século XIX, a gente vai ver que eles não tinham essa dificuldade, né? Inclusive Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele fala, né, sobre alienígenas, ele fala isso nos tratados dele, e Tomás de Aquino, né, lá atrás, né, muitos séculos atrás. Então, agora a gente vai ver que alguns cristãos estão voltando assim, a acreditar em alienígenas, estão voltando a acreditar nessas coisas, que todos os planetas que existem na Terra são povoados. Né? Eles têm um princípio que é chamado que o princípio do não desperdício. Né? Deus ele é tão absoluto que ele não pode fazer nada que vai ser desperdiçado. Né? Que desperdício é um defeito. Então, se Deus faz um universo com tantos planetas, isso não pode ser um desperdício, tem que ter vida em todos esses planetas, né? Então, teve um grande cristão do século passado, que é o John Polkinghorne, foi um dos grandes líderes intelectuais, né, do cristianismo do século passado, e ele voltou a falar de alienígenas. O C.S. Lewis, que eu gosto muito, já falei outras vezes aqui, ele também era cristão e acreditava em alienígenas. Então, a gente vê que os cristãos agora estão gradualmente voltando a acreditar em alienígenas, assim, os cristãos, assim, talvez mais conservadores, pentecostais, não, eles ainda não acreditam nisso, né? Mas a gente vê que na tradição cristã lá atrás já falava-se de alienígena e agora muitos cristãos estão voltando a acreditar em alienígena porque é, assim, o que é mais coerente com o aspecto teológico de que Deus é absoluto e tudo que ele faz tem sentido, tudo que ele faz tem propósito, né? E os Vedas com certeza já falavam isso há muito tempo atrás, né? Que tem vida em todos os planetas. E vida muito similar à humana em vários outros planetas.